Olá, gente, tudo bem? Esse vídeo é em resposta, como diz o título mesmo, ao Paulo Giraldelli, sobre esse vídeo que ele lançou ainda hoje, sobre o Mourão, né, sobre o Bolsonaro e o Olavo, né? Ele fala das relações de conflito entre Olavo e Mourão. E o Paulo ele comete um erro grave que parte da ideia de que esses grupos, né, que Mourão, o Exército, e não tem relação alguma com Bolsonaro ou com Olavo, quando é uma grande mentira, né? Então ele parte de uma ideia falsa, né? Na verdade ele parte da propaganda que esses grupos estão fazendo, que é desassociar um ao outro, né? Formar ali blocos diferentes para poder ali fazer com que se um cair, o outro entre, né? Essa é a ideia, por exemplo, do impeachment de Bolsonaro. Por isso que é necessário a gente tomar esse cuidado, porque o impeachment de Bolsonaro promove, pela lógica, claro, a ascensão do Mourão, né? Então essa ideia de que o Mourão é diferente do Bolsonaro, é contra o Bolsonaro, é contra o Olavo de Carvalho, é uma ideia falsa. E para a gente entender isso, não é tão difícil. Basta a gente entender, a gente saber, é um fato, que o Exército Brasileiro apoiou o golpe, apoia o governo Bolsonaro. Então, assim, não existe essa divisão. Essa divisão é completamente falsa, né? É uma divisão que quem promove essa divisão, essa ideia de divisão, é justamente o Olavo de Carvalho e esse grupo dele, para justamente poder fazer isso, com que eles permaneçam ali no poder por meio do Mourão. Então essa briguinha aí entre Mourão e Olavo de Carvalho, ela é uma briga falsa, é puramente uma estratégia deles para permanecer no poder, né? A famosa estratégia das tesouras, que o Olavo gosta de dizer que a esquerda planejou isso, quando na verdade quem pratica, como eu já falei no vídeo anterior, vou até deixar aqui o vídeo nas descrições onde eu falo sobre isso, sobre essa estratégia da tesoura que o Olavo e esse grupo dele utiliza, porque esse é um ponto interessante para a gente entender a coisa. Todos esses grupos estão unidos com um propósito principal, né? Que é o poder, que é o golpe. O nosso exército é um exército entreguista, é um exército que trabalha em função dos interesses norte-americanos, né? Então aquela mesma ideia de que eles fizeram em 64, quando os Estados Unidos apoiaram aquele golpe de 64, hoje, né, mais recentemente, os Estados Unidos apoiou o golpe, quer dizer, promoveu, na verdade, né, o golpe no Brasil e teve o apoio total, praticamente, do Exército Brasileiro, da grande cúpula do Exército. Então, tanto Bolsonaro, Olavo de Carvalho, Mourão, entre outros, fazem parte desse grande projeto, né? Aí a gente coloca também aí os neoliberais, né, como Paulo Guedes e tantos outros aí. Praticamente todos os neoliberais apoiam esse governo por conta desse caráter neoliberal entreguista que esse governo tem. Então, tanto esses neoconservadores, quanto esses neoliberais, quanto os setores aí do Exército, principalmente, apoiam, né? Então, tirar o Bolsonaro para colocar o Mourão é trocar 6 por meia dúzia, ou pior, na verdade. Porque o Mourão é um cara muito mais articulado, muito mais inteligente que o Bolsonaro, né? E já está tendo ali o apoio maior, bem maior do que o Bolsonaro, né? Então, com o Mourão vai ter um capital político muito maior e vai conseguir aprovar tudo aquilo que o Bolsonaro não consegue aprovar. É isso que o pessoal aí precisa entender. Muitas das pessoas que estão pedindo o impeachment de Bolsonaro precisam entender isso daí. Essa estratégia política que está por trás disso. Então é algo que parece que eles não entendem, né? Infelizmente. Então esse vídeo é para falar isso. Lamentável que a gente vê que vários canais aí grandes, como o do Paulo Giraldelli,
entre outros aí, a Resistência também, alguns, promovam esse tipo de ideia sem pensar nas consequências, pensar no que está por trás disso tudo aí. Então, eu acho que esse vídeo é muito importante. Vamos dar um like, vamos compartilhar e vamos comentar aí o que você pensa sobre isso. É um questionamento importante.